Eu quero saber a opinião, né, do Felipe também. A gente já falou aqui sobre os dois vencedores, né? A dupla da McLaren, que mais uma vez mandou bem, mais uma dobradinha. Obviamente, Oscar Piastri mandou melhor do que o Lando Norris. Agora, na sua opinião, Felipe, a postura, né, do Piastri contra Max Verstappen é mais de um piloto mais pronto a derrubar o atual tetracampeão? Né? Você acha que o Verstappen, quando olha uma disputa contra o Piastri, fala, esse vai ser mais osso duro de roer, e aí chega o Norris e fala assim, não, beleza, esse aqui eu tomo conta. Tá desse jeito? Não acho. Eu acho que você transitou por duas perguntas diferentes. Vamos lá. Se eu acho que a conduta do Piastri é diferente da do Norris nas batalhas, eu posso até achar, mas eu já entro nesse ponto. Eu vou começar com o fim da pergunta, que é o Verstappen. Eu acho que o Verstappen encara todo mundo de forma igual. Ele tem a mentalidade dele, a abordagem dele, e ele vai para cima do jeito que ele quiser. Acho que, por exemplo, a gente não viu depois de 21 o Verstappen batendo muita roda com o Hamilton, então assim, acho que depois dos toques que eles tiveram, o Hamilton, ele sabe que naquele Hamilton 21, se ele passasse a dividir mais vezes curva, mais vezes eles talvez bateriam. Mas aí eu entro na primeira parte que me parece ser mais significativo, que não é o olhar do Verstappen para os dois, e sim os dois, a postura dos dois, Piastri e Norris, em relação a qualquer um. A gente vai falar sobre Verstappen, mas podia ser o Russell, podia ser outro. Eu acho que está muito fácil responder que a postura do Piastri é outra, mas eu acho que hoje não conta essa história. Eu vou dizer por quê. Não dá para dizer que o Norris disputou a posição de uma forma tradicional com o Verstappen, porque foi na largada. Disputar a posição na largada é diferente de você ficar 3, 5, 8 voltas cercando e construindo uma ultrapassagem. Na largada você não constrói nada. Então, na minha opinião, o Verstappen larga bem, o Norris também, só que o Verstappen dá uma esparramadinha na primeira curva e o Norris não tinha alternativa a não ser colocar de lado. Mesmo que ele não quisesse passar, mesmo que ele falasse, não vai dar para passar, ele tinha que colocar de lado. Só que ao colocar de lado, eles iam dividir a curva de uma dividida que era favorável ao Verstappen. Caberia ao Norris tirar o carro. E aí ele se dá mal. Eu não estou falando que eu acho que ele está certo. Eu só estou falando que foi uma dinâmica de lance muito difícil, assim, de movimentações diferentes. Eu acho que o Verstappen fez o que tinha que fazer e o Norris tinha que fazer o que fazer. Isso, mas quem for o valentão agora na sala de casa, tinha que deixar o carro. Cara, aí bate. A disputa dele não é com o Verstappen esse ano. É com o Piastri. Se ele zera ali, vai acabando o campeonato. Aí vamos lá. Aí ele cai e o Piastri fica ali em terceiro. Passa o Kimi. Era o Kimi? Era o Kimi, eu acho. E aí vai para cima do Verstappen. Reparem que o Piastri não passa rápido. Não é que ele chegou, passou. Ele fica um tempão atrás, colocando de lado e não levando vantagem, até conseguir passar. Ele constrói, mas leva tempo. Aí vamos ver o Norris. Cai, vem se recuperando, passa todo mundo também, e quando chega ao Verstappen, passa o Verstappen mais rápido do que o Piastri, só que assim, o Verstappen já estava quase sem pneu, e aí eu acho que o carro do Norris era muito mais rápido. Não estou falando, o Norris passou muito mais rápido, foi melhor que o Piastri. Só que daí passa, tudo bem, eles têm de novo um incidente que ele passa, ele tem que devolver, ele toma ali a ultrapassagem, vai e faz de novo. E aí eu não acho que ele tenha sido ruim. Só que, cara, a gente tá falando um ano, essa corrida 6 é a quarta vitória do Piastri, certo? Uhum. É isso, né? É essa a questão. Tivemos 6 corridas e o Piastri ganhou contra 4. Uma do Norris. E a diferença é de 16. A diferença é de 16 pontos, se não me engano, 131 a 115, me corrija se eu estiver errado, porque eu não tô. Então, eu não vou justificar a diferença entre os dois pela conduta contra o Verstappen. Eu acho que a gente tem que justificar pelo todo. E pelo todo, um tem 4 vitórias e um
e um tem 16 pontos a mais do que o outro. Significa que acabou o campeonato? Não. Significa que o Piastri está melhor? Sim. O Piastri está melhor. E para mim, ponto. Significa que acabou? Para mim, não. Eu não sei vocês. Quero acabou pro... ouvi-los. Não, mas antes eu até perguntei, eu fiz essa pergunta para a Isa, mas acabou já pro Verstappen conseguir o Penta em 2025, Felipe? São 32 pontos de vantagem do primeiro colocado Oscar Piastri, 131, a 99 do Verstappen. São 32 pontos de diferença depois da sexta etapa, sem muitas perspectivas de queda de uma, ou no caso do McLaren, melhora da Red Bull. E eu só queria fazer um adendo. Sim, sim. O Felipe falou em relação às Quero ultrapassagens, ouvir. eles levaram o mesmo tempo para poder ultrapassar o Verstappen. Foram 5 voltas cada um. Ah, é? Sim. Boa, Bom boa. ponto, que eu, Bom para mim, ponto, Isa. tive a mesma impressão do Felipe. Não. Não, e assim, gente, aonde que eu acho que a gente tem que falar? A construção do Piastri é perfeita. O Piastri ultrapassa o Verstappen, todas as vezes que ele coloca de lado e não dá, ele também não dá brecha para dividir a curva de um momento desfavorável para o Verstappen jogá-lo para fora e a gente falar, jogou para fora. Que o Norris já fez algumas vezes. Né? Ele coloca de um lado, não dá, ele fica ali, o Max manda ele para fora. O Piastri não, quando o Piastri divide a curva, ele divide passando. Mas ele também fez isso sabendo que tinha uma galera alguns segundos atrás. Por mais que o Norris estivesse se aproximando, não tinha alguém o tempo inteiro na bunda dele. Mas para mim é uma construção... para mim foi uma construção de corrida do Piastri brilhante. Gente, o Piastri é brilhante, cara. Assim, brilhante. E assim, tá indo de um jeito que tá, assim, o Norris ele começa o fim de semana aparentemente pior, depois ele reage no quali indo melhor do que o Piastri. Essa poderia ser uma corrida para ele tirar pontos, não tirou. Então, assim, o Piastri está fazendo um serviço impecável. E o Norris, não. A gente tem essa... o Norris está uma tragédia. Eu não acho que o Norris esteja uma tragédia, mas ele está cometendo falhas. O Piastri, se comete falha, é aquela falha que sai pela urina ao longo do fim de semana e sai. Talvez a maior falha do Oscar Piastri em 2025 foi justamente na primeira etapa, com aquela chuva da Austrália que todo mundo acabou errando, e obviamente, e ele acaba conseguindo ainda voltar e acaba se recuperando. Então aí, né, eu acho que o dado mais importante desses que a gente falou aqui, né, 4-1, né, são 4 vitórias do Piastri. E ele que já tem 6 vitórias na carreira contra 5 do Lando Norris.